Olá, boa noite, tudo bem? Olá, boa noite, tudo bom com vocês? Bem-vindos. Olá, meninas. Oi, Alina, tudo bem? Como estão? Animados para esse assunto? Daqui a pouco o Dr. Vitor entra aqui com a gente para a gente bater esse papo. Todo mundo participou da pesquisa que eu fiz mais cedo? Todo mundo respondeu lá? É bem interessante, né, a gente abordar esses assuntos. Saúde é um assunto que me interessa bastante. O foco do meu trabalho também visa a saúde sexual, principalmente do indivíduo, mas a saúde é importante para todo mundo como um todo, né? Então, a gente vai abordar um pouquinho hoje sobre a saúde do homem, falar um pouquinho sobre a próstata. O Dr. Vitor já está por aqui. Esperar o pessoal chegar, aí a gente se apresenta e começa a gente dar continuidade. Olá, Dr. Vitor, Olá, tudo bem? tudo bom? E Tudo aí? ótimo. E você? Voltando à vida das lives agora, né? Que bom, Já tava né? com saudade já dessas Que lives, né? bom. Passou um intervalo aí de 100 lives, É um né? intervalo enorme, né? Verdade. E aí, como é que estão as coisas? Tudo bem? Tudo bem, Então tudo vamos bem. lá. Graças a Deus. Eu vou me apresentar e te dou totalmente a palavra. Você viu a pesquisa que foi feita hoje, né? Vi, muito legal, bastante coisa interessante ali. Vários mitos, algumas verdades, alguns Sim, mitos. Vamos ver se a gente consegue esclarecer um pouquinho melhor hoje. sim. Deixei todas essas perguntas aqui separadas e aí a gente vai dando Uhum, continuidade. Bem, eu vou me maravilha. apresentar para quem está aqui pelo teu Insta. O meu nome é Vivian, eu sou terapeuta tântrica no Rio de Janeiro. Atuo integralmente com isso, né? O meu foco é desenvolvimento sensorial, então faz parte do meu atendimento a reeducação de homens e mulheres nesse campo da sexualidade, sempre com foco em expandir as suas percepções sensoriais. A cada vez que eu chego aqui para fazer uma live, essa minha apresentação muda. É impressionante, porque a gente vai se identificando com algumas características e com algumas necessidades do indivíduo e de verdade, é necessário ter conhecimento desse desenvolvimento sensorial para todo mundo. A gente vai falar sobre próstata hoje, cuidado masculino. Mas as Faz, mulheres podem ficar aqui, isso é por importante, tá? favor, fiquem para puxar a orelha deles. Já, Exatamente. já vou começar, então, antes de te dar a palavra, trazer um dado importante aqui sobre a saúde do homem. No Brasil, os homens vivem em média 7 anos a menos que as mulheres, né? E somente 70% dos brasileiros homens se preocupam em ir ao médico por causa da família, né? Se Exatamente. não há intervenção da família, muitos deles são Acabam não indo, relapsos, né? São relapsos relapsos. consigo É, mesmo, não é? sim. Então, mulheres, fiquem aí, puxem a orelha. Tem muita informação interessante para a gente cavar com o Dr. Vitor. A gente vai. Tem perguntas muito interessantes, muitos mitos, e certamente no decorrer dessa live vai aparecer muita coisa legal. A palavra é toda sua. Então vamos lá, gente. Muito boa noite a todos, né? Vou me apresentar rapidamente também. Tem gente aqui que provavelmente não me conhece ainda. Eu sou Vitor Antonucci, sou médico urologista. Já trabalho com urologia há algum tempo, né? A estrada é longa até a gente se formar como urologista, né? Só para vocês terem uma ideia, a gente faz, né? Termina a faculdade de medicina depois de 6 anos, a gente faz mais 2 anos de especialização em cirurgia geral, que é um pré-requisito para urologia. Depois a gente faz mais 3 anos de urologia, né? Uma especialização bem longa e que depois a gente acaba indo para o mercado de trabalho, enfim, e a vida não para, a vida continua, né? A medicina, na verdade, a gente nunca para de estudar, a gente está tendo que sempre atualizar, porque muita coisa nova surge a todo momento.
E graças a Deus a urologia é uma área que a todo momento está se renovando e está tendo coisas novas, tecnologias novas a nosso favor, né? Para a gente poder tratar melhor os pacientes. Então, assim, hoje é um tema extremamente importante, é um tema que eu adoro falar, né? É uma coisa que realmente me traz muita satisfação em poder falar, porque é um tema que, na verdade, muitos homens ainda têm muitos mitos, né, sobre a questão da próstata. E eu vejo que, na verdade, muito disso acontece por desinformação, né? Toda vez que a gente não tem a informação ao nosso alcance, ou essa informação é passada de um modo estranho, de um modo rude, a gente acaba absorvendo isso de uma forma muito ruim, né? E isso acaba atrapalhando, porque, na verdade, a próstata é uma glândula, né, que vai estar presente em todo homem, né? E essa glândula ela começa a dar sinais, a aparecer normalmente é próximo dos 40, 50 anos, né? Que é quando ela começa a fazer um caminho inverso até dos outros órgãos. A gente costuma brincar que enquanto os outros órgãos com envelhecimento eles tendem a diminuir, a próstata ela tem uma tendência a aumentar, né? Então, muitos homens acabam desconhecendo esse assunto, não sabe se tem próstata, se não tem próstata, se tem que acompanhar, se não tem, de quanto em quanto tempo faz o acompanhamento. Tem a questão do toque, que é o cerne do problema, né? Onde tem muito machismo ainda embutido, né? E a gente, com um jeitinho, a gente tenta driblar essas questões masculinas, né? E enxergar que isso não tem nenhum problema, né? Hoje a gente vive num mundo totalmente democrático, então, assim, o exame faz parte, né, na verdade, de um contexto de saúde, né? A saúde do homem, na verdade, é o foco principal da questão urológica. Então, a gente precisa fazer com que esses homens busquem o urologista para evitar um mal maior, que é o câncer de próstata, é claro. E aí, atrás do câncer de próstata e atrás do tratamento do câncer de próstata, existem inúmeras situações que deixam os homens cada vez mais preocupados, né? A questão da ereção, a questão da disfunção erétil, né? Da urina, da incontinência urinária, de como lidar com isso relacionado às questões da sexualidade masculina, né? Então, assim, iniciando, eu vou fazer uma rápida introdução só para a gente poder entender o que é a próstata, né? A próstata, na verdade, é uma glândula que ela está situada logo abaixo da bexiga, tá? É uma glândula pequena, na fase jovem ela tem aproximadamente o tamanho de uma noz, né? Aproximadamente 20 a 30 gramas, e ela está em volta de alguns órgãos importantes. Então, está logo próximo da bexiga, está próximo do intestino, né? Então, muita gente pergunta, pô, mas para que vai ter que fazer um toque para sentir a próstata? Justamente porque a próstata está muito próxima da porção final do intestino. Então, a gente consegue acessar a próstata pelo canal do reto e fazer um exame adequado. E por dentro da próstata, por dentro dos lobos da próstata, passa o canal da uretra, que é onde vai passar a urina, por onde vai passar o líquido ejaculatório, né, tudo isso. E a grande parte, né, dos sintomas que a próstata pode vir a causar, normalmente elas têm alguma questão com a parte urinária, né? Então, e antes de me estender nisso, eu sempre falo, a próstata ela pode não causar nada, tá? Então, ela pode ser uma doença silenciosa, onde nada acontece, né? O homem não tem nenhum tipo de sintoma e ali pode estar instalado um câncer de próstata. Então, assim, a gente precisa fazer um acompanhamento, né? Então, assim, todas as mulheres que estão aqui agora assistindo, eu faço um apelo, assim, sempre faço esse apelo para que elas cutuquem os maridos, né, os namorados e tal, porque isso, pai, tio, porque isso é uma questão de saúde, né? A gente precisa fazer, assim como as mulheres vão no ginecologista de tempos em tempos, fazer com que os homens tomem essa atitude de buscar também o urologista, né? Então, assim, existem diversas situações que a próstata pode conter. Uma delas é o câncer de próstata, mas também você pode ter inflamações na próstata, você pode ter o aumento da próstata com a idade, né, que é a hiperplasia prostática benigna, e que são situações que somente você indo ao urologista a gente vai conseguir entender o que está acontecendo, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem algumas situações que são importantes, e eu queria só dar um dado aqui, que é importante, eu acho, para essa nosso bate-papo, que é uma questão muito importante, né? O câncer de próstata, na verdade, hoje, no Brasil,
ele é a segunda maior causa de câncer, né? Na verdade, em homens, só perde para o câncer de pele, não melanoma. Então, assim, é uma doença muito prevalente, entendeu? Então, assim, é uma coisa simples que pode ser prevenida. A gente consegue fazer um tratamento adequado quando é precocemente diagnosticado, mas se houver uma negligência do paciente em querer se tratar ou querer fazer algum tipo de diagnóstico, a gente, infelizmente, acaba muitas vezes perdendo esses pacientes precocemente, até jovens, entendeu? Então, assim, eu vejo que essas questões precisam ser abordadas. É claro que, assim, ao longo do nosso bate-papo, eu acho que a gente acaba sempre indo um pouquinho para a questão, né, enfim, do tratamento. E a questão do tratamento eu acho que é importantíssima, porque a gente vai lidar com alguns transtornos nesse pós-tratamento, onde esse paciente acaba ficando muitas vezes preocupado com a questão sexual, né? E aí a gente tem que estar aqui para poder, enfim, ajudar a sanar esses problemas, né? Essas questões que acabam dificultando muito a vida do paciente no pós-operatório. Sim, tenho uma pergunta feita aqui em cima. Somente homens têm próstata. Ok, Fato, sim. né? A gente fez uma pergunta sobre a questão da doença da próstata ser um problema só do idoso. Não é, né? E assim, qual é o alerta? Porque acima do tabu, né? O envolvimento de todo o tabu que gira em torno do toque, até de práticas sexuais entre o casal, né? Com o toque na próstata. O que mais esse homem que vivencia esse tabu, né? Eu tenho esse preconceito, ok? Eu sou um homem jovem, tenho esse preconceito, mas como eu me previno disso sem a necessidade desse toque, por exemplo? Existem outros recursos? A gente está falando de uma sociedade que é criada assim, achando que tocar na próstata é uma coisa de homossexual, né? Sim. E há inúmeras brincadeiras no entorno disso, né? Sim. A gente sabe que isso é muito forte. Então, para esse homem que já se identifica com esse certo preconceito, mas que não deve deixar de se cuidar, que outro recurso além do toque existe? Então, assim, essa é uma questão muito importante, Vivian. Eu vejo que, assim, eu tento sempre, né, fazer que o homem entenda que o toque, ele tem uma importância técnica, tá? O toque, ele não é feito como uma medida de prazer ali no ato da consulta, né? Ali a gente tem um objetivo diferente. O nosso objetivo ali é tentar simplesmente, através do toque, identificar algum nódulo na próstata, tá? Então, quando você passa a informação para esse paciente, no sentido de isso tem um objetivo, tá? Isso vai fazer com que você tenha um diagnóstico e possivelmente evite a presença do câncer de próstata na sua vida, a grande maioria dos homens acaba se rendendo a essa questão e entende que tem um objetivo maior. Tá? Mas existem ainda, tá? Em pleno século XXI, isso existe, um preconceito de alguns, de uma minoria talvez, que mesmo depois desse papo todo, ainda se sintam resistentes e não querem aderir ao toque retal. Hoje em dia existe, tá? A gente tem, na verdade, não são alternativas, até porque a própria Sociedade Brasileira de Urologia e as sociedades médicas de urológicas ao redor do mundo, tanto americana quanto europeia, elas preconizam que o toque faça parte de uma rotina de investigação anual, tá? Então, assim, normalmente o que a gente faz é fazer uma avaliação conjunta. Então, a gente faz a dosagem do PSA, tá? Para quem não sabe, o que é o PSA? O PSA é uma proteína que é secretada pela próstata, é produzida pela próstata, e essa proteína ela é dosada através do sangue. Então, o paciente colhe um exame de sangue onde contenha o exame do PSA, e esse exame do PSA ele vai mostrar para a gente, em algumas situações, quando está elevado, é como se fosse uma luz de alerta, né? Então, toda vez que esse PSA aumenta, existe a possibilidade da próstata também estar aumentando em tamanho, sem que aconteça o câncer, ou seja, o paciente tem às vezes uma hiperplasia prostática benigna com a idade, mas como ela aumenta de tamanho, a secreção dessa proteína também aumenta. Então, ela pode estar aumentada em casos benignos e também pode estar aumentada em casos de um nódulo maligno da próstata. Na verdade,
o PSA ele não dá diagnóstico de câncer. O PSA ele é apenas um fator que leva a gente a investigar mais ainda a próstata. Então, assim, quando a gente faz o PSA e junta com um exame de imagem, às vezes uma ultrassonografia, o toque entra para fechar essa rotina de investigação, entendeu? Então, quando você junta tudo isso, você consegue com mais precisão mostrar para esse paciente que provavelmente ele está isento de câncer, né? Ou que pela investigação dele, ele deve continuar investigando porque tem alguma coisa estranha, entendeu? Então, assim, eu sempre falo para os pacientes que eles estão perdendo uma oportunidade naquele momento de trazerem mais saúde para eles, entendeu? O toque, ele não vai fazer a pessoa, o homem ou menos homem. O toque, na verdade, vai trazer um benefício para ele no sentido de identificar uma doença precocemente, entendeu? Tem uma pergunta aqui do Arlan perguntando se mais cedo, mesmo se cuidando e descobrindo mais cedo o câncer, se há o risco da impotência. Quer informar o quão importante... Porque, assim, tem tanta coisa para... A única preocupação real masculina é se ele vai ter uma ereção até o final da vida. Toca terror nessa resposta. Pois é, assim, exatamente. Eu sempre falo isso. Assim, na verdade, quando a gente está lidando com câncer de próstata, tá? A nossa preocupação deixa de ser sexualidade, deixa de ser potência, deixa de ser questão urinária e passa a ser saúde, passa a ser o tratamento do câncer, entendeu? Essa frase é dita por mim antes da gente operar os pacientes com câncer de próstata toda vez. Porque o grande mito, né, a grande questão para o homem é a questão da sexualidade, né, a questão da ereção. Então, assim, é claro que a gente, como médico, a gente sempre tenta manter tudo, né? Ou seja, tratar o câncer de próstata, manter esse paciente com uma função erétil preservada no pós-operatório e ainda manter a questão urinária adequada, ou seja, que ele não tenha perda de urina no pós-operatório, nada disso. Mas, infelizmente, nem sempre isso é possível, por uma questão lógica, né? A próstata ela tem algumas inervações que são responsáveis pela ereção que estão muito próximas, né? Então, dependendo da situação, dependendo do estágio de doença, muitas vezes a gente não consegue fazer uma preservação desses nervos. É claro que, até mais para frente aqui na live, provavelmente alguém, se ninguém falar, eu vou falar sobre o tratamento, né, que a gente tem hoje, a questão da robótica, a gente consegue fazer uma preservação de nervos muito melhor, né, por uma tecnologia nova, uma tecnologia mais apurada de imagem, então a gente consegue fazer uma preservação melhor. Mas nem sempre isso é possível. Então, assim, toda vez que eu falo isso, a gente tem que parar de pensar um pouquinho só na questão da ereção, na questão da sexualidade masculina, porque isso não vai... você pode muito bem, numa situação de câncer, acabar, infelizmente, não estando mais aqui entre a gente, né? Porque o câncer mata, e mata muito ainda hoje, e essa questão da ereção acaba sendo secundária nesse momento, entendeu? A gente precisa se preocupar com o câncer, isso sim. Sim, sem dúvida. Mas é importante cuidar e estar sempre muito atento se a ereção é a sua primeira preocupação, né? Sim, sim. Então, a gente sempre vai conversar. Se a ereção é a preocupação principal de um homem, seja jovem ou idoso, que cuide muitíssimo bem dessa próstata, né? Porque, sim, exatamente. Sejam mecanismos distintos, é essa falta de cuidado que mais prejudica a ereção. A gente tem um problema grave que eu considero que, assim, principalmente para o homem. Na verdade, a grande maioria dos homens só busca ajuda quando está numa situação de vida ou morte, tá? E isso não é só para câncer. Às vezes o paciente está com uma doença sexualmente transmissível e só vai procurar o médico em situações extremas, entendeu? Então, assim, essa vergonha, esse bloqueio em buscar o urologista, eu acho que tem que ser urgentemente desfeito, entendeu? Porque então, mulheres na live puxando a orelha dos maridos aí. Exatamente, por favor. Passa por cima do mito, porque, né, ficar sem uma qualidade de vida já é ruim, uma qualidade de vida sexual é pior ainda, né? Sim, exatamente. E eu acho que é isso o grande problema.
Mas quando essa questão vai para a faixa sexual, a grande maioria dos homens se coça e sai de casa e busca ajuda, entendeu? Mas esse é o problema, porque a gente tem que trabalhar com prevenção, entendeu? A gente não tem que trabalhar só com tratamento. Porque quando você já está com um diagnóstico para tratar, sim, é uma coisa que às vezes você já está num estágio de doença um pouco mais avançado. Se você faz uma prevenção, a chance de você conseguir ter sucesso, diagnosticar isso precocemente, facilita muito o tratamento, entendeu? Imagino. A gente perguntou mais cedo se ter pai, irmão ou tio com essa doença, se aumenta o risco. Sim, então, essa resposta é sim, né? Toda vez que você tem um parente de primeiro grau, tá? Com câncer de próstata, e isso é importante frisar, muitas vezes você pergunta, você tem algum histórico de câncer na família? Eu tenho um tio que teve câncer de estômago, eu tenho um tio que tem câncer de pâncreas. Isso para a gente não tem. Claro que é relevante na história do paciente, mas para nós urologistas não tem relevância no sentido da investigação da próstata, tá? Então a pergunta correta a ser feita é se tem algum histórico de câncer de próstata na família. E uma vez existindo esse parente de primeiro grau com a história positiva, você tem um aumento de aproximadamente 3 a 4 vezes no risco desse paciente desenvolver o câncer de próstata, tá? E é por isso que também os pacientes que têm um histórico de parentes de primeiro grau com câncer de próstata, eles começam a investigação 5 anos antes dos outros, né? Então, a Sociedade Brasileira de Urologia preconiza isso, que você comece para homens que têm um histórico, né, que têm um fator de risco, com 45 anos de idade. E para homens que não tenham esses antecedentes, normalmente 50 anos de idade. E aí não é só o histórico familiar, entra também algumas outras questões que até hoje nas perguntas estavam presentes, que é a questão da raça negra, que tem também uma questão genética que influencia na ocorrência do câncer de próstata, relacionado, né, pela presença de uma maior quantidade de testosterona, isso é um fator de risco para a ocorrência do câncer, e a obesidade, que também hoje é um fator de risco para a ocorrência do câncer de próstata, né? Então, essas questões são extremamente importantes, né? Todo homem deve ficar atento com esses momentos da vida, né? E se preocupar que a partir desse determinado momento, essa investigação ela é anual, ou seja, uma vez por ano, pelo menos, né? Pode ser até no Novembro Azul, que é um mês que é dedicado a isso, né? Os homens, pelo menos, consigam ir ao urologista para bater um papo com o urologista. A gente falou também, perguntou se o sedentarismo aumentava o risco, né? Fazer atividade física ajudaria? A questão do sedentarismo, ela hoje, ela é uma questão de saúde como um todo, né? Para tudo. Infelizmente, a questão do sedentarismo, ela está presente em uma série de doenças, né? Então, hipertensão, diabetes, obesidade mórbida, o sedentarismo ele está presente. Para o câncer de próstata não é diferente, ele também está presente. Os pacientes que têm obesidade, grau 2, grau 3, são pacientes que têm um índice de ocorrência de câncer de próstata maior do que nos outros indivíduos. Então, é um fator de risco também presente, sim, para o câncer de próstata. Sim. O câncer de próstata apresenta algum sintoma na fase inicial? Então, essa é uma... chamar de início, né? Então, essa é uma frase bem interessante, porque muita gente desconhece isso, né? Todo mundo acha que doença ela tem que aparecer de alguma forma. E nem sempre as doenças mostram por que estão ali. Uma doença que é muito clássica e muito prevalente, que é exatamente assim, é a hipertensão, né? Muita gente tem pressão alta e nem sabe que tem. Um dia vai medir a pressão e descobre que está com hipertensão. E o câncer de próstata é exatamente assim. Às vezes ele não dá nenhum sinal, nenhum sintoma, e ele está ali presente, né? Então, se o homem não tiver um hábito de começar essa rotina de investigação a partir, né, dos seus 45 anos, para os que têm histórico de câncer de próstata na família, ou a partir dos 50 anos, para os que não têm, infelizmente, pode ser que em algum momento da vida ele resolva fazer o exame e o exame de PSA venha muito alto e o exame do toque venha muito alterado, entendeu? Então essa rotina tem que ser... Sem que ele tenha sentido nada, né? Sim, sem que ele tenha sentido nada, sem que a parte urinária tenha sofrido algum tipo de interferência, sem que ele tenha tido algum sangramento na urina, sem que ele tenha ardência para urinar, pode não acontecer nada, entendeu?
Então, assim, por isso que é importante, e eu sempre falo nessas aulas, né, sobre Novembro Azul, que isso seja um marco na vida do homem. A partir dos 45 anos ou 50 anos de idade, ele precisa buscar um urologista para se tratar, entendeu? Entendi. Então, assim, eu acho que isso tem que ser bem, bem marcado, né? As mulheres começam isso muito antes. Às vezes, adolescentes já estão indo a ginecologista, já tem uma Sempre. rotina bem marcada de conversar, de, De enfim, tirar cuidado, né? várias dúvidas com o ginecologista, né? E o homem não. O homem eu canso de receber, às vezes, pacientes com 70 anos de idade, que é a primeira visita, né? Tá indo pela Uau, primeira vez ao urologista, entendeu? uau. Então, realmente assusta um pouquinho, né? É muito. A gente acaba ainda hoje vendo esse tipo de situação acontecer e não precisa, né? Eu acho que a gente hoje já tem bastante informação a respeito, né? E eu acho que isso tem que começar a mudar. Essa questão da prevenção de algumas doenças tem que começar a mudar a cabeça de algumas pessoas. Sim. Todos os tipos de câncer de próstata precisam de tratamento? Então, hoje em dia, a gente sabe, né? Essa é uma pergunta bem interessante, tá? E bem atual, bem, bem moderna, vamos dizer assim. A gente sabe que o câncer de próstata atualmente, tá? Ele tem uma modalidade, tá? Que já é muito praticada fora do Brasil, tá? Aqui no Brasil, ela é praticada com umas ressalvas, tá? Que é a vigilância ativa para o câncer de próstata, né? Então, o que que é a vigilância ativa? A vigilância ativa é você observar, nada mais é do que você observar o câncer, tá? A gente sabe que o câncer de próstata, dependendo do estadiamento, do tipo e do grau da doença, ela pode ser uma doença pouco agressiva, ou seja, uma doença de baixo risco, né? E isso favorece a uma minoria dos pacientes que são diagnosticados com câncer de próstata a fazer um acompanhamento de perto com o urologista. Ou seja, esses pacientes eles respeitam algumas indicações precisas, né? Que são algumas, eu acho que aqui na live não cabe a gente ressaltar isso, mas dependendo do tipo da biópsia que esse paciente tiver, ele pode ser observado no consultório, né, de perto pelo urologista, avaliando o PSA, e anualmente ele repete essa biópsia para saber se isso mudou de estágio ou não. E se isso não tiver mudado de estágio, ele pode ser acompanhado de perto pelo urologista. Isso tem algumas ressalvas, por quê? Porque o nosso país é um país onde a gente tem uma massa de homens sendo tratados através do SUS, né? E nem sempre no SUS você consegue ter esse paciente perto de você, entendeu? Sim. Então, Essa assim, quando né? esse é um tratamento que você tem que fazer com o paciente juntinho de você. É um paciente que você confia, que tem um bom entendimento, que consegue, na verdade, entender tudo que você está falando e consegue ter uma compreensão no sentido de saber que ele tem o câncer e que esse câncer ele pode ser observado. Porque a grande maioria dos pacientes, sabendo que tem o câncer, a primeira coisa que eles querem fazer é tratar, entendeu? Então, assim, a possibilidade de observar para uma minoria acaba sendo possível, porque a grande maioria realmente quer tratar isso aí. Entendi. E assim, os tratamentos, não só te cortando, Vivi, assim, existem hoje diversos tratamentos, tá? Existe a possibilidade de não tratar e existe a possibilidade que na grande maioria das vezes é feita, que é o tratamento, né? E aí, assim, existem inúmeros tratamentos hoje, né? Tanto tratamentos cirúrgicos quanto não cirúrgicos, né? Hoje a gente sabe que a grande maioria dos homens, né, que são diagnosticados precocemente, a gente sempre tenta buscar, né, dependendo das comorbidades, ou seja, das doenças prévias que esse paciente tenha, buscar o tratamento cirúrgico, né, dependendo da idade. Quanto mais novo, maior a indicação existe, né, porque esses pacientes acabam tendo uma vida, um tempo de vida ainda muito longo. Então, na grande maioria das vezes, você propor para ele o tratamento cirúrgico, na grande maioria das vezes, acaba tendo mais sucesso, entendeu? Não que as outras formas não cirúrgicas não tenham, né? Hoje você tem a radioterapia, outros tratamentos que também têm um resultado, falando em cura, muito equivalente. Mas hoje a gente acaba tendo também tecnologias a nosso favor que a gente acaba usando, entendeu? Entendi. Acho que tem uma pergunta aqui sobre. É isso que eu Alguém estava falou tentando sobre ver. próstata feminina.
É. Perguntaram se a live vai ficar salva, vai ficar salva. Alguém Então, perguntou próstata, sobre... próstata feminina, na verdade, esse conceito não, na verdade, ele não existe, né? A mulher, na verdade, ela não tem próstata, né? Quem tem próstata é o homem, entendeu? Algum É, desenvolvimento como efeito de reposição hormonal ou uso de anabolizante por mulheres, por exemplo? Ou também não desenvolveria nada não, disso? não tem. Na verdade, você não vai ter desenvolvimento, porque a glândula, na verdade, é um órgão exclusivo do homem, entendeu? Ok, Então, você não vai ter um desenvolvimento. O que a mulher tem, na verdade, é fruto do uso de anabolizante, na verdade, são outras modificações corporais, né? Mudança da voz, questão de pelos, às vezes até hipertrofia de clitóris, são outras alterações que podem acontecer, mas não relacionado à questão prostática. entendi. Alguém tem mais alguma pergunta focada, direcionada, alguma dúvida? Ou estão todos os homens tendo a orelha puxada em É, casa por causa desse desleixo total? não, mas eu sempre falo isso. Na verdade, uma das principais, né, dos principais aliados no tratamento é a parceira, né? Eu acho Sim, que a mulher ela tem um papel para extremamente tudo. importante em tudo. Impressionante. Porque. E eu acho que vocês têm uma questão do poder feminino, tanto que isso hoje é tão falado, né, do empoderamento feminino. E eu acho que entra, né, nessa questão também. Porque. Eu vejo casais indo no consultório onde, na verdade, quando você pergunta o que que o paciente tem, quem responde é a mulher, né? Não é o homem. Então, assim, ela tem todo o É verdade. prontuário do homem, do E parceiro na olha, cabeça. acho justíssimo que a mulher marque a consulta para esse marido que não está ligando muito, Rebelde. porque a É. saúde do companheiro é importante, né? Como já Uhum. foi falado, o principal foco é a saúde do indivíduo, mas o homem só tem medo se ele for perder a ereção. Eu queria que você falasse um pouquinho da sexualidade desse paciente pós-cirurgia e com questões É. relacionadas à não ereção e à incontinência. Como viver com isso depois? Como fica a sexualidade depois disso? Isso é uma questão bem, bem legal, né? Mas assim, é um problemão, né? Porque assim, o que que acontece? A gente já conversou sobre essa questão da cirurgia da próstata, né? E é importante frisar que o tratamento, seja ele cirúrgico ou não, tá? Seja através de cirurgia laparoscópica, robótica, cirurgia aberta, radioterapia, né? Existe um risco desse paciente desenvolver a disfunção erétil, tá? É claro, é óbvio que nem sempre ele desenvolve, né? A gente faz de tudo para que esse paciente não desenvolva. Mas esse é um assunto abordado no pré-operatório, porque esse paciente precisa enxergar que o objetivo do tratamento dele é tratar o câncer e não mexer ou Salvar a tratar, vida. Exato. salvar a vida. Nesse momento a gente tem que ter prioridades, e a prioridade naquele momento é isso. Mas o que eu vejo, Vivian, é assim, quando esses pacientes eles operam, depois que eles operam, né, o que a gente faz, na verdade, no pós-operatório imediato, tá, é começar um trabalho de reabilitação da função sexual, tá? Então, mesmo o paciente que já no pós-operatório esboça algum sinal de conseguir ter uma ereção, a gente, de rotina, a gente começa algum tipo de medicação para tentar uma reabilitação sexual desses pacientes, tá? E aí eu vejo que assim muitos desses homens ficam extremamente ansiosos, né, com a questão da ereção, porque parece que tem um reloginho ali, né, batendo, no sentido de esperar esse tempo, fazer com que esse tempo passe logo de recuperação e fazer voltar a Uhum. ereção que eles tinham antes da cirurgia, tá? Quais são E os na verdade, mecanismos que existem para tratamento para essa ereção, por exemplo? então, na Porque verdade não tem hoje como saber, né? então assim, a gente hoje, a gente sempre, toda vez que o paciente opera, tem uma disfunção erétil, no caso orgânica, né, que é causada pela cirurgia em si, a gente começa uma reabilitação da função sexual com medicações, tá? Medicações essas que são vasodilatadoras, tá? Então hoje a gente tem inúmeras medicações no mercado, medicações de diversos tipos, né? Hoje o que a gente Não. prefere, sim, hoje o que a gente prefere são medicações de uso diário, né? Que são medicações que são indicadas para uma reabilitação da função sexual.
E, na grande maioria das vezes, acaba tirando um pouquinho também daquele viés da preocupação do paciente com a medicação, né? Aquele paciente que acaba ficando focado no resultado que a medicação pode ter, e se a medicação não funcionar, ele acaba criando um fantasma na cabeça dele, né? Então, assim, a gente procura fazer essas medicações diariamente, porque ele acaba acordando, toma um remédio, vou tentar ter uma relação à noite com a parte muita influência das expectativas que ele tem em relação a uma ereção normal ou não, né? Então, assim, esse é o ponto de partida. É claro que se esse paciente, mesmo depois de fazer dose máxima de algumas medicações orais, não tiver uma resposta adequada, a gente procura passar por um tratamento injetável, né? Que são medicações onde são feitas pequenas injeções, né? No corpo cavernoso, no sentido de você também fazer uma vasodilatação local e tentar com que esse paciente tenha uma ereção. E aí, assim, o ponto final, o ponto, né, onde na grande maioria das vezes a gente tenta não chegar, mas infelizmente em alguns casos isso acaba acontecendo, é a colocação de prótese, né? E aí são próteses, existem diversos tipos, existem próteses semi-rígidas e existem as próteses infláveis, né? E que isso também, assim, dependendo do paciente, a gente acaba tendo que conversar muito com esse tipo de paciente, porque você lidar com a prótese, nem sempre para o paciente, pela questão da sexualidade, se torna uma coisa normal, né? Então, muitos ficam deprimidos com essa questão, não entendem que, na verdade, às vezes a parceira também reclama, né? Porque a prótese nem sempre ela acaba sendo... Ela às vezes é boa para o paciente, mas às vezes é ruim para a parceira, né? Porque o pênis acaba perdendo um pouco da temperatura, algumas parceiras reclamam que o pênis acaba ficando mais gelado, né? Mais frio. Então, assim, é uma questão que a gente precisa trabalhar bastante no consultório e às vezes até junto com a parceira, para a gente chegar a um entendimento, entendeu? Eu ia, em contrapartida, falar assim, eu tenho, já tive alguns casos, né, com atendimentos tântricos para reeducar esse homem para, assim, a questão emocional realmente anda ligado com a sexualidade aí antes mesmo de ter uma questão de problema, né? Uma Aham. questão orgânica. A gente tem homens com muita ansiedade que têm ejaculação precoce, homens com nível altíssimo de ansiedade e outras comorbidades que até nem têm uma ereção e tem uma causa mais emocional do que orgânica. Mas o que vale aqui lembrar e ressaltar é que o sexo não é só uma penetração vaginal, né? E se reeducar uma vida inteira para compreender que o sexo é maior do que só a penetração e a mulher tem muito prazer, se esse parceiro está preocupado com o prazer da sua parceira, a mulher tem muito prazer fora do canal vaginal, né? Uhum. Tentar criar uma relação, um relacionamento saudável desde já, com base na compreensão de que o corpo inteiro recebe prazer, né? O corpo inteiro é orgástico. E buscar essa reeducação só depois, né, de já não haver mais uma ereção para o homem, eu percebo que é extremamente doloroso para eles. Eu tenho clientes nesse perfil que não tem próstata mais e não tem ereção, e já fizeram N tratamentos também, muito com base nessa ansiedade pessoal de atingir esse objetivo de ter ereção. E é possível até que esses homens tenham, talvez lá na frente, quando relaxarem nessa compreensão, nessa diminuição de cobrança, né? Por ter a ereção. Mas reeducando o teu corpo a sentir, dentro da terapia, a gente faz isso. Tá mudo para você? Não tá ouvindo? Todo mundo me ouve? Alguém me escuta? Só um minutinho, então. Deixa eu tirar meu carregador aqui e ver se é isso. Todo mundo tá me escutando? Eu travei, fiquei sem voz. Voltou? Eu não te escuto também. Vou tirar aqui do meu... Vou tirar do Wi-Fi, só um minuto. Daiane me escuta, todo mundo me ouve. Som tá bom, Eraxon? Só um minutinho que eu vou escrever para ele aqui. Todo mundo escuta o Dr. Vitor também, gente?
Ou só ele que não me ouve? Será que esse Bluetooth acabou a bateria? Som ok dos dois? O meu tá bom, né? Eu não ouço ele também, não. Deixa eu ver se foi o Bluetooth dele que saiu. Talvez o Bluetooth tenha acabado ou desconectado. Vitor, você tá sem. Deixa ele se reconectar lá. Achei que fosse o meu. Vou colocar meu cabo aqui de volta. Acho que o teu fone desconectou. E ele caiu. Só um minutinho que ele já retorna, gente. Saiu aqui. Caiu, ele deve retornar. Bem, o que eu estava dizendo a respeito de como eu trabalho com a terapia tântrica com esses homens que já não têm mais a próstata, está muito mais ligada a uma reeducação que eu acho que é o necessário mesmo para você ter uma vida sexual mais completa, sem que você precise se preocupar o tempo inteiro, né, com a ereção. O Vitor está conectando lá novamente. Voltei. Ok? Ok. Beleza. Acho que desconectou aí. Voltou e agora tá ok. Perfeito. Então, eu estava falando sobre trabalhar com a questão sensorial, de reeducar o corpo a sentir no corpo inteiro, sem a necessidade de ficar só com a preocupação dessa ereção, né? Sim. Eu vejo isso da seguinte forma, assim, Vivian. Hoje a gente tem, né, e esse uma conversa bem aberta que a gente tem que ter com os pacientes, que é o seguinte: na verdade, alguns pacientes idosos, né, ou de meia idade, porque assim, a gente está falando de pacientes que às vezes operam a próstata com 45 anos, com 50 anos. Você imagina falar para esse paciente que antes tinha uma ereção normal, que daqui para frente a vida vai ser diferente, né? Que ele não vai conseguir mais ter uma ereção que ele tinha antes. Então, assim, essa questão é bem difícil da gente conseguir colocar na cabeça do paciente. Satisfação só com isso, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que existem, e isso depende muito da cabeça do paciente, do grau de entendimento do paciente, porque uns pacientes veem a questão sexual, o sexo em si, como uma prioridade, assim, tamanha, né? Isso precisa existir na minha vida. Se não existe mais na minha vida, eu prefiro não estar mais aqui. E outros pacientes veem isso de uma forma diferente. Tem um entendimento que, na verdade, eu já tenho uma certa idade, às vezes a parceira também já não procura tanto, e aí a gente pode, enfim, viver a vida de uma outra forma, né? Sem que isso seja uma prioridade. Mas a grande dificuldade, eu acho que assim, o principal dessa questão é lidar com os homens que são abordados cirurgicamente precoces, né? São jovens, e a gente precisa lidar com essa questão da sexualidade com a ausência, né? Ou a dificuldade na ereção muito cedo, né? E aí, assim, existe todo um trabalho de reabilitação, onde a gente conversa o tempo todo com esse paciente, a gente tenta fazer algumas medidas, né, para a gente tentar fazer com que esse paciente entenda que, às vezes, ele pode não estar com uma ereção totalmente plena, mas pelo menos ele está curado do câncer, né? E isso, eu acredito... De mindset mesmo, né? Porque assim, eu acho que nessa questão não entra só a questão orgânica, a questão psíquica, né, de você ter que passar por um tratamento de um câncer de próstata, enfim, de qualquer forma vai afetar a sua cabeça no sentido de piorar essa ereção, entendeu? Sim. Então, assim, na grande maioria das vezes isso é um componente misto. Você vai ter o componente orgânico, mas você também vai ter o lado psíquico que, se não for trabalhado, esse paciente desenvolve ansiedade, esse paciente às vezes acaba tendo alterações, né, de sensibilidade ali no local, no pênis, e tudo começa a ficar difícil, né? Então, assim, a gente precisa de alguma forma trabalhar isso. E eu acho que até a questão da terapia, né, a tântrica, ela acaba muitas vezes ajudando esse paciente a tentar trazer outros pontos sensoriais que não só a genitália masculina podem existir. Que às vezes esse paciente nem sabia que existiam, entendeu? Sim. E aí é o que eu sempre falo para os pacientes, né? Você não consegue ter uma ereção se você não tiver o estímulo.
E você precisa buscar diversos outros locais de estímulo para que cada vez mais isso na sua cabeça floresça, né? Senão você fica muito focado a questão da genitália e que a genitália, nesse momento de pós-operatório, infelizmente, ela vai estar diferente do que ela estava, entendeu? Então, quando ele começa a buscar outros focos de sensibilidade, outros pontos de sensibilidade, a grande maioria desses pacientes retorna com um efeito positivo, né? E aí, você sabe, né? Você sempre fala isso, que eu acho que assim, a importância também da parceira, né? Em estar junto desse paciente e fazer com que esse paciente entenda que ele está passando por um momento e aquele momento ali, se tiver a ajuda dela, também vai ser um fator positivo, né? Sim, sim. Passa pela necessidade de satisfazer a mulher, né? Por causa dessa masculinidade já construída ao longo de uma vida, seja o homem de 40 ou de 70, que tem muito mais conceitos estabelecidos, né? Mas seja pela questão do repertório sexual também, né? Todo o repertório da nossa sexualidade está muito baseado nessa questão falocêntrica. Sim. Então, não vamos nem entrar na questão dessa masculinidade, que não é o tema, mas entender que o sexo é muito mais profundo do que somente a penetração e a necessidade dessa ereção para o homem já ajuda, inclusive, a relaxar para que isso flua emocionalmente, né? Para esse perfil de paciente. A perda da libido com a ausência da próstata? Não, então, a questão da libido, ela não tem interferência na próstata, né? Na verdade, a libido ela é motivada pelo hormônio masculino, né? Pela testosterona. Então, assim, esses pacientes, na verdade... pelo testículo. Exatamente, né? Então, assim, você não tem interferência da retirada da próstata na questão da libido. O que você vai ter é realmente uma questão muito mais relacionada ao mecanismo de ereção, que aí sim você pode ter afetado. Sendo sistemas nervosos distintos, ejaculação e ereção, o porquê dessa interferência? É mais por causa dessa inervação que mexe e toca, mesmo sendo sistemas diferentes? Ou não Na são verdade, diferentes? não. Então, na verdade, a questão da próstata em si, né? Eu acho que é isso que você está querendo perguntar. Você acaba na cirurgia tendo uma retirada, né, de alguns nervos, né? Você precisa seccionar alguns nervos e esses nervos são responsáveis pelo mecanismo de ereção. Então, assim, infelizmente, mesmo que o paciente tenha um desejo, né, ou que ele tenha uma libido preservada, na grande maioria das vezes, se isso aconteceu, no caso dele, ele vai ter dificuldade ou não vai ter a ereção, né? Então, assim, a questão da libido, muitas vezes, ela acontece pela questão hormonal. Mas, infelizmente, esse paciente ele não vai ter uma ereção como ele gostaria de ter, porque o mecanismo orgânico foi comprometido, entendeu? Então, assim, não tem como a gente fugir disso. Mas, obviamente, que hoje em dia, como eu estava falando antes, com a questão da cirurgia, tanto a cirurgia aberta ou a cirurgia robótica, a gente hoje tenta, na grande maioria das vezes, fazer uma preservação de nervos, né? Então, é claro que dependendo da doença, da posição, da localização, às vezes isso não é possível. Mas na grande maioria das vezes a gente tem tido bastante resultado positivo nesse sentido. Os pacientes cada vez mais continentes da parte urinária e cada vez mais com preservação da função erétil. Entendeu? Então é o que a gente quer. A gente quer um homem tratado, com uma ereção plena e não perdendo urina. Esse é o resultado melhor. Sim, verdade. Alguma pergunta, gente? Então tem uma coisa aqui que eu acho que eu não expliquei rápido e eu vou explicar rapidinho. Eu estava falando agora sobre perda de urina, né? Algumas pessoas podem perguntar, mas como é que na cirurgia de próstata o que tem a ver? Na verdade, quando a gente faz a retirada da próstata, como eu disse antes, a uretra ela passa por dentro da próstata. Então, quando a gente secciona a próstata para tirá-la, a gente tira uma peça cirúrgica em bloco, né? Eu até fiz um post recente agora lá aqui no Instagram, onde a gente vê a próstata, as vesículas seminais e os ductos deferentes. Então aquilo ali sai junto, né? E junto sai um pedaço de uretra, né? Então esse pedaço de uretra, a gente não pode deixar um buraco. Então a gente faz uma nova junção da uretra com a bexiga. E nessa área de junção entre a uretra e a bexiga, o paciente, como ele encurta o tamanho da uretra dele,
a gente pode ter, infelizmente, a questão da incontinência urinária, que em alguns pacientes é momentânea e em alguns outros pacientes isso pode perdurar por algum tempo, entendeu? E isso também é um fator que gera uma questão psicológica no homem em relação ao sexo, entendeu? Porque muito homem fica com receio. Pô, mas eu vou fazer relação com a minha mulher, eu tô perdendo urina, né? Mal comparando, é igual a mulher que às vezes tem incontinência urinária, né? E aí acaba ficando com Terapia esse... pélvica, gente. Pois é. E aí muita Vai, gente... e vai viver E a vai ser vida. feliz, né? Vai ser exatamente. Todo mundo vai envelhecer, cabelos brancos, o colágeno vai embora. É, Gente, bola pra frente, aconteceu e vai. Ó, tem uma exatamente. pergunta aqui falando sobre fístula retal, se tem a ver com o câncer de próstata. Ou tem Então, a ver com a próstata, né? então, na verdade, a fístula retal, ela até pode acontecer. Eu não sei qual é o contexto da pergunta, mas assim, pelo que eu entendi, não tem, não sei se tem a ver com a cirurgia. Se a pergunta for se a fístula retal pode acontecer na cirurgia de próstata, ela pode acontecer, mas assim, na grande maioria das vezes, isso não é para acontecer. Normalmente, só se acontecer algum tipo de lesão, né, como está muito próximo ali da próstata do reto, em alguns casos isso pode acontecer e existe tratamento também para isso. Mas na grande maioria das vezes não tem nada a ver. Tá, Eu tem acho que outra o Marco pergunta aqui, fez ó. aqui. Quando o Uhum. homem urina e fica com alguns pingos que molha a cueca, tem relação com a próstata? É uma pergunta muito boa. O Marcos é excelente. Na verdade, é o seguinte, isso é uma pergunta muito frequente de consultório, tá? E isso está relacionado, muitas vezes, com o tamanho da uretra masculina. A uretra masculina ela é muito grande, ela é maior do que a uretra feminina, né? Tem aproximadamente 12 centímetros. Então, assim, muitas vezes a bexiga, né, ela já esvaziou, ela já, né, eliminou aquela urina toda. Então, a sensação do homem é que ele já acabou de urinar, e aí aquela ansiedade masculina, que é de praxe, né? Não, já pega, já guarda o pênis. E aí quando vai ver, tá todo urinado. Por quê? Ainda tem um resíduo de urina que às vezes fica na Ainda tá indo uretra. embora. Isso. É só ter um pouquinho de paciência. Se tiver um pouquinho de paciência, isso vai parar de acontecer. Mas isso é uma queixa frequente de alguns homens. Só para não confundir, tá? Isso acontece em situações, pode acontecer em situações normais. Porém, em alguns homens, normalmente homens mais idosos, que tenham, por exemplo, a próstata aumentada, ele pode ter uma sensação de esvaziamento incompleto da urina, tá? Então, é aquele homem que, por exemplo, às vezes ele acorda 2, 3 vezes à noite para urinar, ele urina, mas quando ele termina de urinar, ele não está satisfeito, ele parece que ainda tem urina dentro da bexiga, e isso pode ser patológico, pode ter doença envolvida, que às vezes é o aumento da próstata com a idade. E aí ele não Isso já é consegue um sinal esvaziar. de alerta, né? Já é um sinal de que alguma coisa está fora do trilho, entendeu? Então, assim, homens que tenham que fazer algum tipo de esforço para urinar, homens que percebam que o calibre do jato urinário diminuiu de tamanho, homens que às vezes acordam 2, 3 vezes à noite para urinar, ou que tenham a sensação de que não esvaziaram completamente a bexiga, é conveniente buscar um urologista para esclarecer essas queixas, para saber se realmente está tudo normal ou se tem alguma coisa alterada, entendeu? Entendi. Alguma outra pergunta? A gente tem 7 minutos ainda, Então, aproximadamente. Eu queria rapidamente também falar, né? Eu acho que essa questão sexual, né, não só relacionada à questão da próstata, né, mas atrelada a essa questão da sexualidade até numa situação de idade um pouco mais avançada, entendeu, Vivi? Eu queria que você também passasse um pouquinho, né, da tua experiência aí, o que você vê em relação a isso, né? Num momento onde, por exemplo, a questão sexual para homens e mulheres pode não ser mais a prioridade, né? E como tornar isso de volta uma coisa atraente, né? Eu sempre fico com essa questão no consultório, pensando assim, eu vejo às vezes homens e mulheres que às vezes querem, né, buscar uma satisfação, mas às vezes ficam assim, meio cheio de milindres ainda, e já tem uma idade, de meia idade, né? São pessoas já que não têm muita timidez, e ainda acontece isso no consultório. Como é que você vê isso? Então, cortou um pouquinho a sua pergunta, mas eu acho que eu entendi. Qual é essa idade avançada, né, Miriam? Vai depender de tantas coisas. Eu vou te dizer o protocolo que eu utilizo para pessoas mais velhas. Aí, A sua conexão para mim tá ruim.
deu uma travadinha aqui também, percebi isso. O protocolo que eu utilizo para pessoas mais velhas, e aí tendo uma questão eretiva, um problema eretivo ou não, é fazer aquele indivíduo perceber a energia que o corpo dele tem. Eu tenho alguns pacientes, alguns clientes meus aqui na live, e a gente fala muito sempre dessa percepção da energia do corpo, de como funciona o sentir essa energia. Aí parece lúdico para quem não está dentro dessa vivência, quem não teve essa experiência, mas há muito prazer no nosso corpo saindo do foco genital e percebendo essa movimentação de energia dentro do corpo. Então, quando eu tenho um paciente muito mais velho, 60 anos, com problema eretivo ou não, eu sempre começo como estratégia a percepção do corpo sem toque genital. O foco não é o toque genital, é a percepção, é o aprendizado de que há uma energia no nosso corpo muito capaz de dar prazer antes mesmo de que se toque esse genital. E aí é impressionante, eu até não tenho um excelente interagente aqui na live para a gente bater um papo sobre isso, mas é impressionante porque os homens acabam por desconstruir, principalmente quando eles têm um problema eretivo, seja ele emocional ou orgânico, é extremamente interessante como eles percebem a percepção do corpo diferente, sem mesmo que não haja uma ereção. Eu tenho agora pacientes meus sendo né, atendidos para essa reeducação e não há uma ereção, né, durante a sessão. E há muito prazer, muita percepção do prazer envolvido de uma outra maneira, totalmente dissociado do sexo. Né? Vem-se com essa busca, chega-se com essa busca de descobrir um prazer sexual incrível, enorme. E aí, para quem está aqui pela primeira vez, a terapia tântrica, ela trata de reeducar o corpo, fazer você perceber o teu corpo, observando os seus processos, né? E aí a gente trabalha desde da percepção sensorial da pele como um todo, notando o quanto de energia e de prazer essa pele, dos pés à cabeça, possui, para só depois ligar esse prazer que você reconheceu ao teu genital. Então, quando eu atendo homens jovens que não apresentam problemas alguns, é muito fácil para eles perceber essa energia no corpo, ou fisicamente ou psicogenicamente. Né? Há as duas possibilidades. Quando é muito mais velho, já vem uma questão, um certo bloqueio e uma certa dificuldade que vai atrapalhar ele a ter uma ereção. Então, o que se faz é reeducar para fazer ele perceber o corpo primeiro e quebrar um pouquinho dessa ansiedade. Até porque tem um preconceito também, provavelmente embutido nisso, né? E gera uma frustração, né? Porque eu Sim. tenho uma questão, eu tenho um problema. E aí eu vou na expectativa de que esse problema seja resolvido pelo outro. E eu imediatamente. Exatamente. Eu só reafirmo aquele problema, crio uma frustração maior. Esse não é um protocolo que eu adote. Então eu faço aquele indivíduo perceber por ele mesmo toda essa energia, todo esse prazer no corpo, para depois a gente aliar isso ao toque genital. E aí já quebrou-se o preconceito, a barreira, a vergonha e inúmeras outras crenças. A gente tem 2 minutos agora. Eu quero te agradecer mais uma vez. Então já... E dizer que a gente não pode ficar tanto tempo assim, sem live. Eu também. 1 minuto e 20. Eu acho que a gente passa muito rápido aqui. Quando a gente vai ver, já está acabando e é ruim. Já fico com a expectativa da próxima. Mas, de qualquer forma, eu agradeço, né, a todos que se dispuseram a ficar aqui um pouquinho, escutando a gente, né? Enfim, trazendo um pouco mais de informação. Eu acho que são informações muito relevantes. E, enfim, eu acho que a gente está aí para tentar ajudar, tanto eu, urologista, como você, né, na terapia tântrica. E todo mundo que quiser, ou quiser divulgar isso, quiser, né, enfim, precisar da gente, eu acho que a gente está aí. Eu acho que a gente está aí para isso. A gente precisa fazer com que as pessoas entendam, trazer as informações e que as pessoas sejam felizes, né? Porque, enfim, independente de doença, a gente tem como trazer felicidade também a essas pessoas.
Sim, é verdade. Te agradeço imensamente. A gente tem 30 segundos agora. Já vamos combinar uma próxima, não tão distante. Obrigada, gente. Boa noite. Sim, sim. Dessa vez eu fiquei com saudade, mas a gente com o dia a dia corrido fica difícil. Mas agradeço a todos que estiveram aqui e até a próxima, né? Tchau, Daqui a pouco a gente tem mais. Beijo, boa noite noite. para todo mundo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.